Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Paulo Henrique e hoje eu quero compartilhar com vocês como fazer um sistema de câmeras que não é controlado pelo player, e sim pelo jogo. Então a gente está muito acostumado a deixar o controle de câmera bem específico, né, para o player, bem liberado aqui, para ele controlar, mas vão exigir determinados games na qual você não quer que o player controle sua câmera. Você mesmo quer especificar os melhores ângulos, todas as configurações. Então vamos lá. Eu vou começar aqui acessando o meu player. Tá? Então vamos lá dentro do nosso player. Vou selecionar aqui o nosso player. Vou apertar o atalho Ctrl E para abrir diretamente a blueprint dele. E aqui só mostrando para vocês que eu tenho bem simples apenas o controle do personagem e o controle de câmera. Essa parte do controle de câmera a gente não vai querer, porque não é o propósito. A ideia é a gente fazer com que o jogo controle a câmera dele, não um player. Tá? Então eu vou eliminar isso aqui. Nesse momento, se eu compilar o jogo e der um play, vocês vão notar que eu não tenho controle nenhum sobre o meu personagem. Então eu vou fazer todo o controle de câmera do meu personagem dinamicamente através de programação. Então vamos começar aqui criando um tick para o nosso personagem. Vou controlar o Target Arm Length, que é para controlar a distância da câmera. Eu vou controlar também o Socket Offset. Eu não tenho certeza agora se é o Socket ou se é o Target. Um deles muda o nosso pivô de rotação. Mas é um deles aqui. Nós testamos com os dois. Acredito que seja com o Socket. E dentro da câmera nós também vamos controlar o Field of View da câmera para poder dar uma abertura maior ou menor ali do sistema de câmera. E nós também vamos atualizar a rotação do Spring Arm. Eu quero que essa rotação pegue uma rotação específica. Então vamos começar primeiro com o mais básico, que é atualizar a rotação do Spring Arm, para onde a câmera vai estar apontando. Lembrando que, por eu estar usando um Spring Arm, a câmera sempre vai estar focando o meu personagem. Sempre. A única coisa que muda é a direção da câmera, para onde eu vou estar apontando esta câmera. Tá? Outra coisa, eu não vou usar o Control Rotation. Se eu usar o Control Rotation, eu não estou pegando a rotação certa do meu Spring Arm. Como vocês podem ver, o pivô aqui de rotação, por estar setado aqui em local, ele não está ficando orientado na posição correta. Ó, rotação de menos 45. Isso acontece porque eu estou ainda usando o padrão do template, que é Use Palm Control Rotation. Então, desativando, vocês vão ver que ele pega um ângulo mais específico. Por exemplo, vamos supor que eu quero que essa seja o ângulo de câmera. Então, algumas coisas estão acontecendo. Por exemplo, eu setei a posição, mas minha câmera ainda está rotacionando com o personagem, tá? O que não necessariamente é algo que eu vou querer, eu quero que ela fique fixa, né? Então, nós vamos primeiramente aqui controlar essa rotação do Spring Arm dinamicamente. Então, vamos pegar aqui o Spring Arm, vou trazer como uma variável, e eu vou dar um set word rotation para atualizar a rotação desse nosso Spring Arm. Essa rotação, esse valor aqui que eu vou estar usando de nova rotação, vai ser uma variável que eu vou criar, tá? E vou atualizar ela através dos blueprints no meu cenário, indicando para onde que minha câmera tem que apontar. Para fazer isso, eu vou criar então uma nova variável, Spring Arm Rotation, e ela vai ser do tipo Rotator. Se eu deixar deste jeito, reparem que quando eu começar o jogo, a câmera está naquela posição que eu tinha pré-determinado. Quando eu der um play no jogo, ela volta a ficar zerada atrás do personagem e ela não move mais com o personagem, igual eu estava movendo antes. Ela está fixa, apontando sempre na mesma direção. A direção que ela está apontando é essa direção de rotação 000. Afinal, não liguei minha variável, mesmo que eu ligar, minha variável também está com os valores todos zerados. Então, se eu der um play, continua com a câmera fixa. Se eu quiser que minha câmera padrão, por exemplo, seja aquela câmera meio isométrica, eu posso vir aqui e aplicar o menos 45 no eixo de pitch. E nós vamos ter uma rotação de menos 45. Posso aplicar no yaw também o menos 45. E eu tenho ali uma câmera específica de rotação com o ângulo que eu estou movendo. Só vamos dar uma olhada na movimentação, porque eu quero que a movimentação do personagem esteja baseada na rotação da câmera, tá? Então eu estou baseando aqui a rotação da minha câmera
a movimentação do meu personagem com base no Control Rotation. E eu não vou usar com base no Control Rotation essa movimentação porque eu não estou mais usando o Control Rotation. Então eu vou eliminar essa variável e nós vamos começar a usar a variável que nós estamos controlando, o Spring Arm Rotation. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que a gente não usa o Control Rotation, né? Já que já existe uma variável que controla a rotação da câmera. Eu prefiro trabalhar sem usar o Control Rotation porque nós podemos fazer algumas modificações nas variáveis, como, por exemplo, fazer interpolação de valores, de uma forma que isso fique mais fluido e sem que eu tenha que ficar puxando direto o Player Controller. Afinal, o Control Rotation ele é uma variável que está dentro do Player Controller. Então, toda vez que eu quiser setar um novo valor para o Control Rotation, eu preciso puxar o Player Controller, atualizar a variável. Tudo bem, aqui eu vou ter que puxar o Player, ok? Mas, para acessar essa variável. Mas eu posso fazer isso uma vez só também, transformar numa variável, e eu já vou ter acesso não só ao Spring Arm Rotation, mas como todas as variáveis que eu vou alterar. Então, para ficar algo mais centralizado, né, é bacana trabalhar dessa forma. Então, agora eu tenho uma variável que controla isso. Outro atributo também que eu disse que eu já ia alterar também é o Target Arm Length, tá? Também do Spring Arm. Então, eu vou dar um set Target Arm Length. E eu vou transformar essa variável, esse valor aqui, em uma variável, que eu possa controlar também de fora do meu blueprint, do personagem. Então eu vou pegar aqui, uma outra forma, vocês viram que eu criei a variável por aqui, uma forma mais rápida de criar é puxa uma linhazinha, solta e promove esse valor a uma variável. Ele automaticamente cria a variável aqui, já está pedindo o nosso nome, então eu vou inserir aqui Camera Distance. Aqui, por questões de organização, depois seria legal a gente organizar tudo isso aqui dentro de uma categoria, tá? Então eu já posso até criar essa categoria, eu chamo essa categoria de câmera. E todas as variáveis que forem relacionadas à câmera, eu vou colocar dentro desse grupo, tá? Só para ficar mais organizado. Então, nesse momento, minha variável câmera distance está 0. Então, aqui ela está com aquela distância de 600 unidades, 600 centímetros, ou 6 metros. Só que quando eu der o play, né, ele aproxima de volta para 0, porque o meu tick está atualizando o arm length com o valor de 0. Tá? Então eu vou definir um valor padrão aqui também para ele, vamos colocar um valor mais alto, vamos colocar 800. 8 metros de distância. Então, como vocês podem ver, eu já tenho aí alguns resultados interessantes. Bom, agora nós temos esses dois atributos, vamos atualizar um último aqui. Eu falei para vocês que a gente vai atualizar o socket, o offset, mas isso a gente acrescenta por último. Eu vou atualizar agora o Field of View da câmera, que é também uma coisa legal. Eu não gosto desse ângulo de abertura de 90 graus que o Unreal traz por padrão. Eu acho que fica muito aberto, né? Isso faz com que a gente tenha uma visão muito aberta do cenário, muito reveladora, digamos assim. Lógico que isso é de preferência. Eu vou deixar por padrão aqui o valor de 75. Tá? Esse valor de 75 me agrada mais para o controle de câmera aí que eu quero do meu personagem. Vamos só fazer um teste aqui, já no Spring Arm, sem atualizar nem nada. Eu só quero colocar um socket offset aqui de X, não, de Z, para fazer o meu socket ser deslocado um pouquinho para cima. Só que no meu caso eu quero para baixo, para centralizar um pouco mais o nosso personagem no centro da câmera. Pronto. Ok, então vamos voltar lá. Vou atualizar agora então o Field of View também da minha câmera. Tá, então vou trazer a minha câmera, vou dar um Set Field of View e também vou transformar isso em uma variável. Tá, Promote Variable. Essa vai ser minha câmera FOV, para abreviar. Isso também vai lá dentro do meu grupo. Então agora, novamente, se eu não definir um valor padrão, ela vai voltar para 0. E aí você vai ter um resultado onde você não enxerga nada, porque o campo de abertura do seu personagem é 0, logo ele não consegue enxergar nada. Então eu vou definir o valor de volta, padrão 75. Nós temos aqui agora o padrão que a gente já tinha, só que sendo atualizado por variáveis dentro do player. O restante do processo eu não vou fazer dentro do player, e sim dentro da Blueprint. Vamos começar indo lá no nosso Content Browser,
Eu já tenho uma pastinha aqui chamada tutorial. Eu vou vir aqui e vou criar. Na verdade, eu estava pensando em deixar este projeto que eu estou usando só para aplicar todos os tutoriais que eu quero mostrar aqui para vocês. E no final, ou em um determinado momento, ter um grande projeto aqui com todas as mecânicas que eu fui mostrando, né, implementando várias mecânicas em cima de um mesmo projeto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pastinha aqui dentro de tutorial, eu vou chamar essa nova pastinha de blueprint, e aqui dentro eu vou criar todos os blueprints para esse nosso projeto. Então eu vou vir aqui em add new, vou criar uma nova blueprint class, ela vai ser baseada em um actor, e esse actor eu vou chamar de bp underline câmera. Vou dar 2 cliques para acessar a nossa programação. E dentro da programação vamos começar adicionando aqui os componentes necessários para a execução desse nosso blueprint. Os componentes que eu vou criar aqui vão ser bem simples. Eu vou começar colocando também o Spring Arm. Vou fazer tipo como se fosse o controle de câmera do personagem. Vou colocar também uma câmera como filha do personagem. Tá? E esse controle de câmera também vai precisar de uma colisão, um trigger, para dizer quando que eu quero que ele atualize para essa nova posição, para esses novos valores da nossa câmera. Então vou colocar aqui, eu particularmente gosto de usar o Box Collision, porque eu posso ter um controle melhor sobre o cenário, a área que eu quero afetar. Mas nada te impede de colocar ali um Sphere Trigger, um Sphere Collision, qualquer outra coisa do tipo. Eu vou chamar isso aqui de Trigger. Tá? E eu vou colocar esse trigger como root da minha cena. Não, depois. Daqui a pouco eu como. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui como trigger. Tá? E eu tenho esses valores. Reparem. Vou colocar isso aqui como trigger. E reparem que quando eu coloco algo como root, eu não tenho mais acesso à posição, rotação e escala através dos pivôs. Tá? No transform do objeto eu tenho aqui ainda a escala, mas aqui eu tenho o controle do box extent, que vai dizer qual é o raio, né? Se é que eu posso dizer que isso é um raio, afinal isso não é uma esfera para ter raio, né? Mas qual é a extensão dessa caixa? E essa extensão ela parte aqui do ponto 0 até a extremidade. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que ela tem 32 no eixo X, a partir do centro da grid até essa borda aqui, tem 32 centímetros de unidade. Então, de uma ponta a outra, ele tem 64 centímetros de largura, 64 de profundidade e 64 de altura. Eu vou atualizar esses valores, eu vou deixar por padrão já aqui, por exemplo, em 100 por 100. Vamos deixar, na verdade, 50 por 50 por 50, que aí eu vou ter basicamente uma caixa de 1 metro, tá? Para controlar isso aqui. Então eu vou ter mais ou menos aqui uma caixa de 1 metro para nosso controle de câmera. E aqui dentro, um dos primeiros atributos que eu vou alterar vai ser esse valor do box extent, tá? Se eu trocar aqui a cor desse trigger, vou pôr uma cor que chama mais atenção no cenário, tipo um azul. Tá? Isso é só visual, tá? Não vai alterar em nada. E depois eu vou atualizar os valores que eu alterei lá dentro do nosso personagem, tá? A rotação do Spring Arm, o Arm Length e o Field of View da nossa câmera. Então vamos começar aqui atualizando algumas coisas. Antes, vamos só dar uma analisada em algumas coisas importantes. Se eu pegar essa nossa blueprint, que tá aqui, jogar lá no nosso cenário, ok? Vocês vão ver que eu tenho um controle de câmera, né? Então, tá aqui a câmera e eu posso, conforme eu rotaciono o objeto, ó, eu tenho esse novo ângulo de câmera, ó, tá vendo? Só que aqui eu vou ter um pequeno porém. Toda vez que eu rotaciono a nossa câmera, ele rotaciona a colisão. E se eu escalonar a nossa colisão, por exemplo, o que vai acontecer também com o nosso objeto? Ele vai escalonar ali nossa câmera. No efeito aqui, né, no resultado final, isso não vai interferir em nada, por exemplo, quando eu escalonar o objeto. Na rotação interfere, porque vai mexer na rotação do trigger, mas na rotação
na escala da câmera não interfere em nada, só aqui. Só que isso incomoda, né? Olha que feio que fica, né? Então eu vou ajustar isso aqui também para que esse tipo de coisa não ocorra. Então vamos lá no nosso blueprint. E a primeira parte aqui eu vou fazer através do Construction Script, tá? Para fazer alterações ali durante o uso do editor, para, por exemplo, manter a rotação do cubo, para manter a escala da câmera, para não alterar esses tipos de componentes, tá? Então primeiro eu vou fixar a rotação do cubo, né, do trigger. Então vou pegar aqui nosso trigger, vou dar um Set World Rotation, Set Actor Rotation, vou dar um Set Rotation, Set Word, eu estava escrevendo errado. Então vou colocar um Set Word Rotation. E novamente também, eu não vou precisar colocar isso numa variável, eu vou deixar zerado. Porque só de fazer isso aqui, quando eu mexer o meu componente, agora eu rotaciono tudo. Tá? Ele não está rotacionando o trigger. Então beleza, agora que nós já atualizamos a rotação do trigger, para ela ficar zerada, né? Então toda vez que você gira, ele zera tudo. Ok, só que aqui a gente tem um pequeno porém. Como vocês viram, eu zerei o trigger, mas eu não consigo girar a câmera. Então para fazer isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar o root. Em vez de colocar o root como trigger, vamos colocar o root como um scene. Um scene nada mais é do que uma representação vazia, que não tem visual, não tem nada, mas que vai servir para a gente anexar coisas nele. Tá? Então esse vai ser o nosso root. E para facilitar também, eu vou pôr um billboard, que vai controlar que vai ser basicamente, ele não vai ser o root, tá? Ele tem que ser o attach disso aqui. Tá, então eu vou ter o trigger, o root, o trigger. Dentro do trigger não quero spring arm, isso vai ficar fora do root também, ó. Então vou ter três componentes separados: root, trigger, billboard e o spring arm. E dentro do spring arm, nossa câmera, tá? Agora nós precisamos atualizar algumas coisinhas. Então o que eu preciso atualizar? Quando eu giro, ó, agora eu consigo girar a câmera, ele mantém fixo o tamanho da caixa. E eu ainda consigo escalonar a caixa, só que acontece isso. E eu não quero que aconteça isso. Isso não afeta em nada o jogo, mas afeta aqui o visual dentro do editor, que eu acho que fica um pouco feio pra gente. Então eu vou deixar isso dinâmico. Vamos definir agora a escala, né, corrigir essa escala. E a correção dessa escala eu vou trazer aqui o Spring Arm, vou dar um Set Word Scale, e eu vou deixar o valor padrão em 1. Ok? Então agora, se eu girar, escalonar, tá vendo? Nada acontece. Tudo bem? Então eu consigo definir bonitinho a rotação, escalonando o nosso objeto e tudo mais. Ok. Agora que nós temos tudo isso pré-definido, podemos começar a atualizar os valores dessa nossa programação. Tá? Os valores dessa nossa programação são aqueles valores dentro do player. Tá? E eu vou fazer isso também dentro do... aliás, nós vamos fazer isso dentro do Event Graph através do tick também. Então eu vou fazer o seguinte. Antes, vamos só fazer o seguinte. Quando eu entrar dentro do sensor, tá, do nosso objeto, ele vai permitir que o tick funcione. Quando eu sair do sensor, ele desativa o tick, para não ficar fazendo operações matemáticas ali desnecessárias. Então eu vou vir aqui primeiro no Class Defaults e vou desativar o Start with Tick Enable. Então, por padrão, o tick não funciona. Então eu vou colocar aqui, quando eu entrar no Begin Overlap, eu vou dar um Set Tick Enable e vou habilitar. E quando eu sair, então eu vou trazer um End Overlap e vou dar um Disable, vou desativar isso aqui. Tá, então só para testar, vamos colocar um print string só para verificar o que acontece quando eu entro dentro de uma caixa, que eu não lembro onde eu pus ela. Só para efeitos visuais de eu saber onde está a caixa, onde está a nossa programação, vamos selecionar nosso trigger e vamos lá em Rendering e desativar o Hidden in Game. Tá, para mim saber onde está a programação dessa caixa, para mim poder testar, ir lá testar. Ó. Então só funciona quando eu estou dentro da caixa. Se eu saio, não funciona. Certo, então agora vamos começar a fazer os updates. Outra coisa importante que a gente precisa fazer no Begin Play, quando o jogo começar, vamos criar uma referência para o player.
Então vou trazer aqui o get player pawn. Vamos fazer um cast para saber se é o nosso personagem, o third person character. E desse cast eu vou setar a variável, o resultado do cast eu vou setar como resultado, vou setar como uma variável. Então eu vou trazer aqui promote to variable e esse vai ser o nosso player. Pronto. Então dentro dessa blueprint já estou com acesso ao player. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o player, vou dar um set, qual era o nome das variáveis lá? Então primeiro eu tenho o set, não lembro, vamos só abrir o player para lembrar o nome das variáveis. Então eu tenho aqui o player, as variáveis dentro de câmera são Spring Arm Rotation, Camera FOV, Camera Distance. Então vamos primeiro atualizar o Spring Arm Rotation. Set Spring Arm Rotation. Qual vai ser o valor do Spring Arm Rotation do player? Vai ser a rotação do Spring Arm desta blueprint. Então vou dar um get word rotation. Essa vai ser a posição. Ok? Então olha só que bacana. Vou dar um play. Entrei na caixa. Tum. Atualizou. Tá? Então eu dei o controle ali de câmera para o meu personagem, para o meu jogo, para o jogo controlar a rotação da câmera. Tá? Aí você deve estar pensando, ah, mas isso aqui está muito seco, é uma transição meio estranha. Tudo bem, a gente ajusta isso já já. Eu vou usar agora, vou atualizar o Camera FOV do personagem. Então eu vou trazer do player também. Set Camera FOV. Qual vai ser o valor dessa Camera FOV? Vai ser o valor do Camera FOV da nossa câmera. Então vou dar um get Camera Field of View. Get Field of View. Isso aqui vai atualizar para o Field of View da nossa câmera. Só que a gente não está atualizando isso, né? Se eu quiser editar esse valor aqui nesse momento, eu teria que entrar aqui, acessar o componente da câmera e vir aqui alterar. Isso é um processo muito longo. Para ficar mais prático o acesso a isso, nós vamos também lá no Construction Script criar uma variável e atualizar isso. Então vou vir aqui em câmera, trazer a câmera e vou dar um set Field of View. E esse valor do Field of View que eu tenho aqui, eu vou setar como uma variável. Então promote to variable. Eu vou chamar essa aqui de câmera. Vamos chamar só de Field of View. E o valor padrão dela vai ser aquele que eu tinha determinado lá para o player, que é 75. Tá? Isso aqui, lembrando que a gente está dentro da câmera, isso aqui é só para me ter um valor editável lá na minha blueprint, para poder dizer qual vai ser o Field of View alvo disso, né? Não estou usando essa variável. Então aqui, esse Field of View ele tem que ser editável, né? Então vem em Instance de Table, tá? Para que eu possa selecionar aqui no cenário e ter o acesso ao Field of View. Tá? Então aqui eu posso dizer qual é o novo Field of View. Vou deixar um valor bem baixo aqui, só para vocês verem que ele vai atualizar para esse valor. Não vai ainda, porque eu não atualizei. Atualizou, já coloquei lá. Então, ó, eu atualizei o Field of View com esse valor da câmera. E aí lá no Event Graph, eu peguei a câmera, o Field of View, eu atualizei o Field of View do player com o valor da Field of View da blueprint de câmera. Tá? Então eu peguei o Field of View desse e alimentei o Field of View aqui. Beleza. E além disso, nós também temos que atualizar o Camera Distance. Tá? Então vamos pegar aqui. Aqui vai ser o mesmo esquema. Eu também vou atualizar o Spring Arm set Target Arm Length, que é a propriedade que define a distância. E esse Target Arm Length eu também vou promover para uma variável. E essa variável eu vou chamar de Camera Distance. E ela também vai ser editável. Tá? Então lá no tick eu vou atualizar agora o Target Arm Length, o Camera Distance do player. Então set Camera Distance. Com qual valor? Com o valor do Spring Arm, que é o Target Arm Length. Então get Target Arm Length. Isso aqui. A questão é, eu tenho lá uma variável que é editável, esse Camera Distance. Se eu deixar zero, olha lá, ó, o valor de distância está zerado. Vamos deixar um valor padrão ali também de 800.
para quando você editar sua blueprint, ó, você tem aqui também o Camera Distance, na qual você pode controlar. Olha só que bacana. Ok? Então aqui eu tenho tanto o controle do Field of View, ó. Se eu quiser eu posso deixar bem aberto também. Olha que bacana. Então tá fechadinho. Tum. Atualizei. Mudei totalmente, ó, a câmera do meu personagem. Beleza. Agora, como é que a gente faz para isso tudo ficar mais fluido, né? Então, primeiro vamos só dar uma organizada nisso aqui, porque tá meio bagunça. Puxei tudo do mesmo fio do player. Mas como é uma variável, eu não preciso ficar puxando sempre do mesmo lugar. Posso simplesmente duplicar essa variável e sair usando. Não tem problema nenhum. E aí, em vez de deixar esses monte de fio aqui longe um do outro, vamos organizar isso para ficar mais fácil a leitura. Vamos dar um pouco mais de espaço para que isso fique mais organizado, tá? Essa organização aqui é importante que vocês façam para facilitar o entendimento, tá, do nosso sistema. Por fim aqui, para deixar isso mais fluido, o que nós vamos fazer? Eu vou atualizar isso aqui com uma função de interpolação. A gente tem várias formas de interpolar, mas a que eu achei mais bacana, que nos dá mais valor de personalização, é uma função chamada Ease, de interpolação. O legal dessa função é que ela é independente do qual valor você está animando. Então, se você for animar um rotation, funciona. Se vai animar um float, funciona, tá? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou simplesmente ligar na atualização do valor. E aqui eu já tenho o valor, ó, o sistema de atualização. O que eu vou fazer aqui, ó? Reparem que quando eu liguei, ele já atualizou para uma atualização do tipo rotator, né, de rotation. Então, eu vou trocar o tipo de função que eu quero que ele faça, tá? Eu posso trocar aqui qual é a transição que eu quero que ele faça, né? Então, qual que é a transição que eu quero que ele faça? Quero que ele faça a transição da rotação atual do player para a rotação do nosso Spring Arm, tá? Então, vou pegar aqui o nosso player, vou dar um get Spring Arm rotation, esse vai ser o valor de A, e o valor de B é a rotação nova do nosso Spring Arm. Tá? Aqui eu tenho esse alpha, que se você deixar esse valor em 0, a gente não vai ter uma interpolação bacana. Tá vendo? E ele nem fez a interpolação completa, como vocês podem ver. Se eu colocar esse valor em 1, ele faz o valor completo, só que ele não interpolou pra gente. Se eu deixar esse valor em 0.1, vamos testando valores, ó. Aí ele já fez uma interpolação, tá? Então o que é esse alpha? Esse alpha basicamente para especificar a suavização desse easy, né? dessa interpolação. Se você deixar em 0 ele desativa, se deixar 1 deixa muito rápido, tá? Então esse valor aqui do alpha ele tem que estar entre 0 e 1. Se você quiser, você pode promover isso também para uma variável, tá? Que eu vou chamar aqui de interp alpha. Também vou deixar isso editável para poder editar lá no editor. E também vou controlar o jeito que ele faz essa interpolação. Então, está fazendo de forma linear. Eu vou fazer isso também em uma variável. Então, eu também vou transformar isso em uma variável. Eu vou chamar de function. Vou chamar de interp function, para deixar isso específico como algo da interpolação. Então, isso agora já está controlado numa variável. Por testes, eu sei que aqui que eu gosto bastante dessa expo in out. Eu gosto bastante do resultado dela, tá? Mas você pode ir testando ali todos os tipos de interpolação para vocês verem melhor, né, quais os valores. Aqui é legal agora a gente que tem esse interp function usando o expo in out. Você tem o blend exp e nós temos os steps, né, que é quanto tempo ele... Não quanto tempo, mas em quantas fases ele vai fazer isso aqui. Então, se eu aumentar isso aqui, por exemplo, a 50... Olha só. Opa, não é no 50... New Blend Exponential X para 1. Esses valores, a gente vai ter que acertar, tá? Então, como é que a gente acerta esses valores? Eu vou também criar variáveis para eles, tá? Então, cada uma delas eu vou criar uma variável. Isso vai ser o interp blend, também editável, e eu vou ter o interp step,
promove para a variável e dá o nome, interp step, que também vai ser editável, tá? Então todos esses valores aqui que eu acabei de criar vão ficar editáveis para o player. Então aqui fica mais fácil da gente achar qual que é a função que eu quero de fato atualizar, tá? Então eu estou atualizando a rotação dessa forma, mas eu também vou atualizar aqui, ó. Vou copiar tudo isso aqui, Ctrl C. Opa, Ctrl C. Para que eu só não estou copiando os valores de atualização aqui. Também vou atualizar agora o field of view. Então, o field of view final é o nosso, do blueprint. E também vou pegar o field of view do player. Então, get câmera FOV, que é o valor que está dentro do player. Tá? E também tem valores, os mesmos valores, como eu transformei tudo isso em variável, os mesmos valores que eu estou usando para esse easy, eu também estou usando para esse easy, tá? O que vai fazer com que ele faça todas as animações com os mesmos valores. Tá? Então eu vou colocar um último aqui, que é para esse easy, do camera distance. Vamos apagar esses do field of view. E esse vai ser o camera distance do player. Tá? Então ele está atualizando todos esses valores dinamicamente. Então agora você vai ter um controle, ó, tá vendo? Mais suave de transição. Ok? Esse valor aqui, galera, olha só, então você viu que eu fiz essa transição. Só é importante salientar que essa transição só vai acontecer enquanto eu estiver dentro da caixa. Então reparem que se eu sair da caixa no meio dessa update, ele para de fazer o update de rotação, tá? Então é interessante você definir essa rotação, essa posição, tudo isso aqui para dentro da área que você quer, ó. Então aumenta a escala da sua blueprint, ó. Então enquanto ele estiver aqui dentro, eu vou atualizar com essa rotação. Então olha só, entrei dentro da área, ele começa a fazer um update bem legalzinho do nosso personagem, da rotação do nosso personagem. Lembrando que esses valores estão sendo definidos, tá? Por quem? Pelos esses valores aqui do interp, tá? Vamos só organizar e colocar isso tudo em grupos, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, o que foi relacionado à câmera, eu vou colocar dentro de um grupo chamado câmera. Tá? Então, camera distance também vai parar lá dentro de câmera. E esses outros aqui eu vou chamar de interpolation. Então, cada uma dessas variáveis vou jogar dentro do interpolation. Ok? Só porque isso é só por organização. Porque agora no cenário eu tenho um grupozinho para cada uma das coisas, tá? Então isso aqui, gente, é bem legal porque, vejam bem, eu posso colocar a rotação que eu quiser. Por exemplo, quero colocar o ângulo lá para o outro lado da câmera. Eu quero posicionar com um câmera distance diferente, um FOV diferente. Só que isso não atualiza a posição da câmera, tá? É só o ângulo, né? Então olha só, ele mantém a posição da câmera do player, tá? Esse embaçado que ficou aqui é por causa do meu post-process que eu apliquei, que ele estava funcionando com um valor específico de distância de câmera, mas eu posso desativar isso, porque está mais atrapalhando neste momento do que ajudando, tá? Então eu vou desativar tudo isso aqui que eu não quero. Então agora ele não vai mais atrapalhar isso aqui pra gente, ó. Uma outra coisa que, assim, eu particularmente não gosto muito, mas é legal deixar ativo, é ficar atualizando o roll, o eixo de rotação roll da câmera, tá? Porque fazendo isso, você pode ter uma rotação um pouco diferente no roll, né? Por exemplo, esse valor aqui. E aí você vai ter um ângulo diferente, a interpolação vai ficar estranha, tá? Mas às vezes pode ser que você queira esse tipo de ângulo, tá? Mas olha que essa interpolação do roll fica um pouco estranha.
até ela chegar no lugar que eu quero, onde está inclinado, né? Agora, se eu limitasse o roll, para ele não fazer esse tipo de interpolação, né, eu poderia fazer isso facilmente aqui, dando um break aqui, nesse valor, e aqui eu dou um make rotator, um build make rotator, e aí eu uso todos os valores, menos o valor do roll, tá? Então o valor do roll sempre zerado. Tá? Então olha que bacana. Não importa o roll que eu defina, lá não importa o ângulo da câmera, ó, o roll sempre vai ficar atualizadinho, bonitinho. Isso é também, como eu disse, preferência. E olha só, pode ser que você queira isso ativo ou não. Então a gente pode até transformar isso numa variável. Tá? Eu vou usar aqui um select float, não, select rotator, e eu vou fazer o seguinte, ó, ele vai usar esse select rotator e ele vai selecionar um uso de rotator de acordo com uma variável que eu vou promover aqui. Eu vou chamar essa variável de update row. Então, se essa variável de update row, eu vou colocar isso dentro do interp também. Tá? Então, se essa variável do update row for verdadeira, ele vai usar o row completo. Se não for, ele ignora, ele usa essa versão aqui sem o row. Então, agora eu tenho lá na minha blueprint um controle para saber se eu quero que ele atualize o row ou não. Então, por exemplo, agora não está atualizando o row. Vamos testar. Ele atualiza. Opa, está invertido. Falha minha. Então, se o update row estiver ativo, ele usa o A. Então está invertido, como vocês podem ver. Tá? Então, se não, ele usa o normal. Então, olha só. Está desativado o update row. Ele não faz com o row. Ele só está atualizando a posição. Então, ele vai atualizar a altura, vai atualizar a distância, o FOV da nossa câmera, com um novo ângulo, que fica bem bacana. E se eu quiser agora que ele atualize com o row, você só ativa a variável. Quando você entrar, ele vai atualizar com o row. Tá? Esses valores, essa velocidade, tudo isso aqui é definido através desses valores. Tá? Então, por exemplo, se eu aumentar o interp step para 50, né, o blend exp dele, que está em 1, em 2, aliás, vamos colocar em... Vamos atualizando aqui os valores, gente, até achar um valor bacana, né? Aqui é balanceamento, ó. Vamos colocar um valor mais alto de interp blend, 50 também. Vamos diminuir o step para 2 e o blend para 50. Ou melhor, vamos usar o alpha, valor mais alto. Como vocês podem ver, o alpha mexeu um pouco na velocidade aqui da coisa pra gente, tá? 0.15. Tá vendo? Então, quanto maior o alpha, mais rápido fica. O problema é que se for muito alto esse valor, mais rápido ele fica e fica quase instantâneo, né? Então, você vai fazendo esse update aqui entre um valor específico, tá? Se você quiser, você pode até fazer o seguinte, eu vou colocar, sei lá, 0.2. Vamos ver o quão 0.2 fica rápido. Provavelmente eu não vou querer nenhuma interpolação mais rápida do que isso. Então você pode ir lá na blueprint, seleciona o valor do interp alpha e coloca o slider range entre 0.1 e 0.2. Ok? Então o slider em si, você vai permitir que o player só mexa esses valores, tá? Foi mal que eu coloquei no lugar. Cadê? Aqui. Então interp alpha 0.1 e 0.2, tá? Mas eu não vou limitar o valor, caso ele queira colocar outro valor, ele pode, mas vou deixar aqui só o slider. O slider eu não vou permitir, tá? Pronto. Então aqui nós temos um sistema que atualiza, tá? Então eu posso fazer aqui, ó, várias, né? E aí esse outro, eu até poderia fazer um botão que reseta isso aqui tudo para a posição padrão, tá? Para voltar para poder começar do zero. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma nova função. Então vou vir aqui no Functions, vou criar uma nova função, vou chamar reset values. Essa função, enquanto eu ainda estou editando o valor dela, eu vou vir aqui e vou chamar ela em call in editor, tá? E eu vou jogar essa coisa na categoria interpolation.
ou pode ser Interpolation, pode ser câmera, tá? Ou vou deixar até no default, que aí ele vai ficar como o primeiro ali, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar cada um desses valores e vou resetar de volta. Então vou dar um set field of view para um valor padrão, que era 75. Set camera distance, vou colocar o valor padrão, que era 800. Interp alpha 0.1. Interp function, tá, vou pôr o padrão de volta em exponent out. Interp blend tá em 0. Tá em 2. E o interp step tá em quanto? 2 também, acredito. E o update row vou deixar desativado. Tá, então isso vai fazer o seguinte, eu tenho agora lá no meu editor o set values, tá? E aí eu posso clicar nele e ele volta todos os valores de volta para o padrão. Olha que maneiro, ok? Até a escala, se você quisesse voltar tudo isso para o padrão, tipo escala, posição, daria para colocar também. Só ir lá dentro da função e também atualizar um set para cada um deles, né, no caso. Então eu posso pegar aqui o trigger, o spring arm, set actor rotation, né, que eram os atributos, tudo isso aqui, ó. Posso pegar esses valores. Aliás, set actor rotation, para voltar a posição de volta para 0, que é a posição padrão. Tá, eu posso atualizar a escala. Então, set actor scale 3D de volta para 1. E aí, quando eu chamar o reset values novamente, até os valores voltam de volta para o padrão. Tá? Eu acho que eu não estava escalonando tudo no Construction Script. Só está correto. Que eu quero atualizar de volta. Bom, mas enfim, vocês entenderam a ideia. Eu só coloquei aqui, ele voltou para a escala, a rotação de alguma forma deu uma bugada, mas só atualizar ele volta. E a gente pode, só por segurança também, mandar ele atualizar a rotação do trigger de volta para 0, que aí acredito eu que ele não dá aquele bugzinho. Então, só por questão de teste, vamos duplicar de novo. Eu apaguei a programação, vamos trazê-la de novo. Tá, então vamos fazer aqui toda uma edição dos valores, tá? Então editei o valor, vou mudar tudo aqui só para vocês entenderem que ele tá atualizando, ó. Tá? Então girei a câmera, coloquei um câmera distance maior, um FOV menor, coloquei no ângulo bizarro, vou colocar um row aqui também. Como vocês podem ver, tá todo um valor meio bizarro, ok? E se eu duplicar isso aqui, tá? E der um reset values, ele volta novamente tudo isso para o valor padrão. Ok? Bom, pessoal, isso aqui espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Esse update aqui de câmera, só resetar todos esses valores novamente. Todos esses valores aqui que eu coloquei, que eu defini, você até poderia fazer um sistema em que faz a câmera voltar. Caso eu saia fora dessa posição, eu faço ela voltar para um valor padrão, mas eu acho que é meio desnecessário. Basta você no seu level design definir qual é a rotação de câmera que você quer, tá? Uma coisa bem bacana, ó. Se eu colocar um efeito dentro tipo de outro, por exemplo, esse pedaço da caixa, quando eu entrar especificamente aqui, vai fazer uma atualização diferente. Tipo, eu quero girar a câmera para lá, por exemplo, né? Como é que isso vai se comportar? Então, ó, fez o update, se eu vou para lá, ó, ele atualiza também, tá vendo? Então ele dá uma certa prioridade ali em cima do outro, ó, tá vendo? Se eu saio fora, lembre-se que se eu saio fora ele para.
Esse sistema de sair fora, ele tá acontecendo por conta de eu estar ativando e desativando o trigger, tá? Então por isso que é legal você tomar um certo cuidado com isso, tá? Para não ficar essas paredinhas bruscas. Mas se você quiser, você também pode fazer um sistema dentro do player que vai atualizar todos esses valores, também de forma dinâmica, de volta para os seus valores padrões, tá? Mas como eu disse, eu acho necessário. Mas se vocês tiverem interesse, avisem aí que eu faço uma extensão desse tutorial para fazer isso aí. Vamos só aplicar isso com um teste um pouco mais preciso para ver se a funcionalidade disso tá interessante para o nosso projeto, tá? Então vou fazer o seguinte, vou apagar isso aqui, vou entrar numa visão top view aqui só para ficar mais fácil de controlar. Só para facilitar aqui um pouco o entendimento, vou vir em Show, Advanced Mesh Edges, para mim conseguir enxergar a visualização das wireframe em cima do objeto, tá? E aqui eu vou controlar um pouco melhor toda a área que eu quero que afete o meu jogo. Tá, então vou deixar pegando a escala certinha aqui das coisas. Vou duplicar isso aqui. Vou colocar uma outra área aqui que vai mudar o ângulo de visão, porque aqui eu quero que quando ele chegar aqui, ele revele um ângulo que permita ver o que tem escondido aqui. Ok, então tá aí. Deixa eu só ver se a rotação tá ok. Vou até mostrar aqui, ó, com o field of view um pouquinho diferente, com uma distância um pouco diferente, tá? Isso é só deixar um pouco mais perto. Aí, ó, aqui, ó, se eu sair, por exemplo, daqui, eu quero que essa área tenha um controle de câmera específico dela, tá? Então, ó, tá? Aí isso aqui eu até posso colocar um ângulo mais inclinado. Essa área eu quero que tenha outro ângulo de visão. Só voltar a rotação aqui de volta ao padrão. Tá, ó. Ao editar isso aqui, eu recomendo que vocês façam da seguinte forma. Sempre que vocês forem alterar a escala, altera a escala com a rotação padrão. Ok? Deixa a escala do jeito que você quer. Depois rotaciona a câmera. Tá, ó. Rotacionar a câmera é a coisa mais tranquila de todo o processo. Tá, então aqui eu quero... Deixa eu só arrumar a escala, ficar certinho. E eu quero que o ângulo fique de lado. Tá. Aí aqui... Ok. Aí aqui eu vou colocar para ele fazer um update dessa área para esse outro lado. Poderia deixar isso aqui tipo um time-lapsezinho. E... Opa, não dupliquei. Parabéns. Aqui vai ficar para esse lado. Tá? Só deixar uma câmera de distância maior aqui para ter uma visão um pouco mais bacana. Deste lado também. Tá? E esse aqui eu vou colocar toda essa área que é vazia aqui, né? Vou colocar isso de volta para o valor padrão de câmera que a gente estava usando antes, quando o jogo começa, que é aquele ângulo meio isométrico. Então, se ele sair de toda essa área, volta para esse trigger aqui maior, onde a rotação vai ser menos 45, menos 45, ok? E aí isso vai atualizar de volta a rotação da câmera. Então olha só, olha que legal. Ó.
Aqui, gente, só tem que tomar um cuidado com o ângulo de rotação que ele está atualizando, porque a gente colocou lá para ele atualizar com o ângulo de rotação mais curto na hora de fazer o update, tá? Olha que bacana. Voltou para o isométrico. Ok? Esse aqui, deixa eu só... Eu acho que eu apaguei. Olha que legal. Por isso que não estava atualizando. Então vamos duplicar de novo. Esta área vai ficar específica para mostrar o conteúdo do que tem aqui. Então, vou colocar meio inclinado, ok? E esse aqui estava meio inclinado também. Então, olha só. Tum. 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 Ok? Uma outra coisa, se você quiser deixar isso bem preciso, você pode até fazer coisas assim, ó. Você pode usar só duplicar. Você deixa o mesmo valor, só coloca em escalas diferentes, ó. Certo? Ó. Sem problema algum. Essa parte também vai... Porque aí eu deixo separado essa parte. Tudo isso aqui tá com o mesmo ângulo, apesar de serem blueprints diferentes, tá com os mesmos valores. Tá, então não vai ter, eu não vou ter uma distinção, ó, entre esses valores, ó, tá vendo? E se eu entrar aqui, eu saio daquele outro, aí coloco nesse ângulo específico. Ó, olha a distância atualizando. Se eu entrar ali, a distância foca. Tá vendo? Fica uma coisa bem dinâmica e fluida, tá? Aqui eu posso voltar pro... Olha, ele volta pro isométrico, tá? E lembrando vocês que nós temos então aquela opção que atualiza a rotação, que é esse shortest path para rotação. Se você quiser, você pode colocar isso também para atualizar também através de uma variável shortest path. Ok? Deixa esse dinâmico, coloca dentro de interpolation. Compile. Então, por padrão, ele está ativo. Vamos desativar. Dessa vez ele não usa o shortest path por padrão. Vamos testar. Então, ele sempre vai fazer uma transição dos valores sem necessariamente pegar o ângulo mais rápido. Tá? Isso vai depender, claro, do ângulo que você está chegando aqui da transição. Tá? Bom, povo, espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que vocês acharam. Vocês querem que eu faça tutoriais mais rápidos, mais longos, com mais detalhes, mais técnicos, mais teóricos, tá? Queria ouvir de vocês que tipo de conteúdo que vocês querem que eu traga, tá? Minha proposta não é trazer os fundamentos aqui para o canal, tá? Minha ideia não é ficar explicando aqui como mexer com blueprint, como correr atrás para entender o que é uma variável float, o que é uma booleana, como se faz um if. Não. O propósito aqui é mostrar como chegar em mecânicas específicas. Eu já vou estar assumindo que vocês sabem como correr atrás do básico, tá? Então, me digam aí, me tragam esse feedback para saber que tipo de conteúdo que vocês querem, tá? Postem as dúvidas aí que vocês tiverem, tá? Se vocês tiverem sugestões, postem aí também. E abraço, gente. Até mais.